Lobisomem. Em um vilarejo, na cidade média que ficava próximo ao castelo do rei, começou a ser assombrado por um lobisomem. Moradores da região encontraram 2 corpos de 2 pessoas no riacho. Com o passar dos dias, mais corpos, tanto de pessoas como de animais, foram encontrados naquela região. Logo os moradores da vila começaram a caçar o lobisomem, autor dos ataques. Os moradores então decidiram fazer rondas durante a noite para ver se pegavam a criatura. Mas não deu certo. Alguns moradores armados com lâminas que caçavam a criatura foram sendo encontrados sem vidas. O rei então, vendo o terror acontecendo logo ao lado de casa, mandou guardas para ajudar na caça. Porém sem sucesso também. Com isso, o rei se deu conta que não deveria procurar a criatura à noite para matá-la quando já estava transformada, e sim descobrir onde ela mora para pegá-la em forma de homem. Logo o rei toma uma decisão: colocar areia na frente de todas as portas e janelas de cada casa do vilarejo. Assim a casa que tivesse pegadas de lobisomem seria ocupada. Ao anoitecer, a criatura fez mais uma vítima, mas nenhuma pegada foi encontrada. O rei então decidiu expandir suas buscas e espalhou areia pelo seu castelo também. Quando escureceu novamente, a criatura fez mais uma vítima, que foi encontrada logo que amanheceu, e com o corpo, o rei avista pegar na porta do castelo. Então ele pega sua espada e segue as pegadas. Passa por uma porta, segue em frente ao corredor, vira à direita e chegou finalmente. Ele entra no quarto quieto, sem fazer barulhos, levanta sua espada e com uma lágrima escorrendo em seu rosto e o coração apertado, ele diz: "Sinto muito, meu filho." A Casa Maldita. Augusto e Luciana tinham acabado de comprar sua casa nova. Era toda de madeira, muito bonita e bem acabada. Augusto comprou a casa praticamente nova de Rogério, um homem muito amigável e simpático, que vendeu a casa por um preço muito bom. O casal então se mudou e tudo ia muito bem, até que certa noite ouviram barulhos no forro da casa. Pareciam roedores andando. No dia seguinte, Augusto subiu para ver se de fato havia algum bicho por ali. E não, nem sinal de ratos ou qualquer outro bicho. Nas noites seguintes, mesma coisa. Barulhos no forro e dessa vez acompanhado de passos no quarto de visitas. Sempre Augusto e Luciana iam averiguar, não encontravam nada. Claramente estava acontecendo algo sobrenatural ali. Então chamaram um padre para benzer a casa, mas não contavam que isso só ia piorar. Na mesma noite da visita do padre, começou a acontecer batidas na parede do quarto de visitas. Isso começou a acontecer quase todas as noites, até que decidiram perguntar a história da casa para os vizinhos. Mas não havia nada de estranho, a casa era nova. Rogério havia acabado de construir. Os vizinhos não entendiam o porquê que Rogério vendeu a casa. 2 semanas passadas na casa nova, Luciana começou a sentir um cheiro de podre no quarto de visitas. Mais tarde naquele dia, por volta de umas 23 horas, as batidas voltaram a acontecer na parede do quarto. Augusto se levanta, brabo da cama e vai até o quarto e chuta a parede de volta com toda a sua força. Abriu um buraco na parede, que era de madeira, revelando um compartimento. Augusto abre mais um buraco na parede e se depara com uma cena horrível. O corpo de Rogério já em estado de decomposição avançada.
Aparição no banco de trás. O ano era 2020 e os jornais de uma cidadezinha pacata noticiavam o aumento dos acidentes de trânsito em uma rodovia que cruzava a cidade. Tudo começou 6 meses antes, quando um casal e sua filha passavam de carro por ali. Na direção oposta vinha um motorista embriagado, que invadiu a pista e atingiu o carro da família. Apenas o homem bêbado e a menina faleceram. A partir daí, vários acidentes começaram a acontecer. Todos os motoristas perdiam o controle sozinhos. Certa noite, Luiz estava voltando do trabalho e fazia seu trajeto de sempre, que era passar por aquela rodovia. Estava um pouco cansado, quando olha no seu retrovisor e vê uma menina sentada no banco de trás. Ela apontava para a estrada tentando avisá-lo de algo. Luiz, claro, toma um susto e olha para a estrada rapidamente. Foi quando se deparou com o homem das notícias, de 6 meses atrás de pé, na estrada. Luiz tenta desviar e acaba capotando o carro e caindo em uma vala ao lado da estrada. Luiz acaba de se tornar mais um número, uma estatística em um jornal. O pacto. Alexandre era um jovem de 23 anos que sonhava em ser bem-sucedido. Então não se importava com o que precisava fazer para isso acontecer. Certa vez, ele esperou até as 3 horas da manhã e foi para uma encruzilhada que ficava perto de sua casa. Lá ele invoca um demônio e faz um pacto. Sua alma em troca de dinheiro. Em um mês, Alexandre começa a trabalhar em uma empresa multinacional. Com alguns meses no novo serviço, ele só se destacava e é promovido. Com 1 ano e meio, ele já era gerente e tinha uma relação muito boa com seu chefe. Saíram para beber juntos, um ia na casa do outro, eram verdadeiros amigos. Alguns anos se passaram e tudo segue bem. E o chefe de Alexandre o chamou para ir até a casa dele, depois do serviço. E assim foi feito. Por volta de 21 horas, Alexandre chega à casa de seu chefe, eles jantam e começam a ouvir uivos de cachorros, que cada vez mais se aproximavam. O chefe se levantou da mesa e disse: "Precisamos conversar, Alexandre." Enquanto ele se levantava, os cachorros negros pararam ao seu lado. Então, diante dos olhos de Alexandre, seu chefe se transforma no demônio que ele viu há anos atrás. Então o demônio diz: Está na hora de você cumprir com sua parte no acordo. Assassino do sono. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 10 anos. Dali para frente, sempre foi eu e minha mãe contra o resto do mundo. Ela sempre batalhou muito para cuidar de mim, me criar e me proteger de tudo. Alguns meses atrás, minha mãe começou a ter pesadelos horríveis. Sempre comentava comigo que havia tido esse mesmo pesadelo todas as noites. Ela ficou durante semanas tendo esse pesadelo, todo santo dia. Mas nunca me contou o que era. Certa vez eu estava dormindo e tive um pesadelo também. Sonhei que um homem, com uma máscara toda branca, sem muitos detalhes e com olhos negros e vazios e com roupa toda preta, me perseguia pela casa com uma faca na mão tentando me matar. Acordei muito assustada durante a madrugada, mas vi que era só um sonho e voltei a dormir. Quando amanheceu, fomos tomar café da manhã. Eu já tinha até esquecido do pesadelo. Até que minha mãe disse: "Nossa, primeira vez em semanas que consigo dormir direito sem ter pesadelos." Logo me lembrei do sonho que tive à noite e contei tudo para ela. Eu havia acabado de descrever o homem que a perseguia em seus pesadelos, que só parou de persegui-la quando veio me visitar nos meus sonhos.
ou pesadelos.